quarto versículo nessa noite, amém, irmão? Amém. O homem, por conhecer as obras de Deus e a sua sabedoria, deve ter medo. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Amém. Diz assim a palavra de Deus. Sobre isto também, treme o meu coração e salta do seu lugar. Atentamente ouvi o movimento da sua voz, o sonido que sai da sua boca. Eles enviam por debaixo de todo o céu a sua luz até os confins da terra. Depois disto, brama com grande voz, troveja com a sua alta voz, é ouvida a sua voz, e não tarda com estas coisas. Com a sua voz troveja Deus, maravilhosamente, faz grandes coisas que nós não compreendemos. Porque a neve, diz, cai na terra, como também o aguaceiro e a sua forte chuva. Ele sela a mão dos homens, para que conheçam todas as suas obras. E as polimárias entram nos seus esconderijos e ficam nas suas cavernas. Das recâmaras do sol, do sul, sai o pé de vento, e do norte o frio. Pelo assopro de Deus se dá geada, e as largas águas se endurecem. Também como a umidade carrega as grossas nuvens e esparge a nuvem da sua luz. Então ela, segundo o seu prudente conselho, se espalha e roda para que faça tudo como lhe ordena sobre a superfície do mundo habitado. Seja para a correção, ou para a sua terra, ou para a sua beneficência, que a faça vir. A isto, ó Jó, inclina os teus ouvidos, atente e considera as maravilhas de Deus. Versículo 15. Porventura sabe tu como Deus opera e faz resplandecer a luz da sua nuvem? Tens tu notícia do equilíbrio das grossas nuvens e das maravilhas daquele que é perfeito nos conhecimentos? Ou de como as tuas vestes aquecem quando do sul há calma sobre a terra? Ou estendeste com ele os céus que estão firmes como espelho fundido? Ensina-nos o que lhe diremos, pois que nos nada poderemos pôr em boa ordem, por causa das trevas. Contar-lhe e a alguém o que tem dito, ou desejaria um homem que ele fosse devorado? E agora não se pode ver o sol, que resplandece no céu, mas passando o vento, purifica-os. O resplendor do ouro vem do norte, pois o Deus há uma tremenda majestade. Amém? Enquanto os irmãos leem melhor a palavra. Amém? Irmãos, Deus aqui falando com Jó.
Mas todo mundo conhece, irmãos, a história de Jó. A maneira que Deus provou a vida de Jó. A maneira que Deus fez sobre a vida de Jó, provando. E em todos esses momentos que Jó passou, ele conversava com Deus e Deus respondia para ele. Ele ia falando para Deus, Deus ia respondendo. Aqui, irmãos, a Bíblia fala, aleluia, os amigos de Jó chegaram para ele e falaram para Jó que o pecado deles provava a bênção de Deus. Que os pecados de Jó, que Jó tinha, provavam as bênçãos de Deus. Não deixavam as bênçãos de Deus chegar até ele. Mas só que Jó, irmão, não tinha pecado nenhum. Só que Jó, Deus estava provando porque o diabo, ele veio de rodear a terra, chegou para Deus e falou, aleluia, que Jó era bom, Jó era feliz, Jó era temente a Deus, Jó se desviava do mal, porque Deus tinha enchido ele de bens e maravilha. E o Senhor permitiu que o diabo tocasse sobre Jó, para mostrar para o diabo que Jó era fiel e era temente. Mas os seus amigos, eles chegando para Jó, ele dizia, vendo o estado, vendo a situação, os dias que passavam e Jó não melhorava, falou para ele, olha, o seu pecado faz você perder a bênção de Deus. O título do capítulo 36 está. Ele o justifica a Deus e diz a Jó que o seu pecado estorva a bênção dele. Falou, irmãos, aleluia, coisas que não sabia. Coisas que não sabia, falou. E com aquelas palavras, Jó entristeceu o seu coração. Jó ficou triste. Jó ficou com o coração angustiado com aquelas palavras erradas. Olha, irmãos, eu não sei, irmãos, por quê. Eu estava com uma palavra preparada para hoje à noite. E Deus mudou tudo aqui e me trouxe essa palavra. Eu não sei o que o Senhor está querendo falar conosco nessa noite. Mas é uma palavra, irmão. É uma palavra poderosa. É uma palavra gloriosa. O Jó entristeceu muito com aquilo ali. E Deus então começou a falar com Jó. Começou a confortar o coração de Jó. Começou a trazer conforto para o coração de Jó. Começou a falar para ele, Jó, você conhece bem a Deus? O homem, ao conhecer as obras de Deus e a sua sabedoria, deve temer. Então Jó era temente a Deus que via. Jó conhecia. Então Deus começa a falar com ele, Jó, porventura você sabe tudo que sucede diante de Deus? Você sabe a maneira que é formada a chuva, a maneira que é formado o vento, a maneira que sai o sopro. E Deus começou, irmãos, ali a falar com Jó de uma maneira muito especial. E chegando mais aqui adiante, irmãos, no versículo de número 15, Deus então faz cinco perguntas para Jó. Deus faz cinco perguntas para Jó. Deus faz cinco perguntas para ele. Mas será por que muitas vezes Deus pergunta para nós, irmãos? Para ver o nosso coração. Para ver o que tem dentro de nós, irmão. Para saber qual é a nossa expressão. E Deus sai e fala com Jó e faz cinco perguntas para ele. A primeira pergunta que Deus faz para Jó, Deus diz assim, porventura sabe tu como Deus opera e faz resplandecer a luz nas suas nuvens? Os irmãos têm observado o pôr do sol? Alguém aqui já tem observado o pôr do sol? Tem observado o nascer do sol? A forma que as nuvens ficam pintadas? A forma que as nuvens aparecem,
aqueles raios bonitos, parece vermelho, parece amarelo, parece cinza, resplandece sobre a nuvem, resplandece aquela luz bonita, aquela luz colorida. Irmãos, Deus faz uma dessas coisas. Deus perguntou para ele: tu sabe como que sai a luz de dentro das nuvens? Como que a luz resplandece sobre as nuvens? Se Jó sabia. E a segunda pergunta, irmãos, que Deus dizia para ele é: tens tu notícia do equilíbrio das nossas nuvens e das maravilhas daquele que é perfeito no conhecimento? Olha, as nuvens de chuva, que aonde ela para, que ela derrama uma quantidade imensa de água, que alaga, alaga desse, não vai lembrar, alaga tudo, aquelas nuvens pesadas carregadas. O vento bate, ele leva de um lado para o outro, vai para lá, vai para cá, movimenta. Aonde Deus manda parar, para. Ali desce a chuva, ali rega, ali molha. Então Deus pergunta para Jó: tu tens notícia dos equilíbrios das nuvens? Quem é que equilibra aquelas nuvens grossas, todas cheias de água? Quem que equilibra elas lá em cima? Aleluia! Louvado seja Deus. Às vezes nós questionamos muitas coisas para Deus, porque nós paramos de observar a natureza, paramos de observar aquelas coisas maravilhosas que estão diante dos nossos olhos, diante das nossas visões, irmão. Paramos de observar. Se Deus tem o poder de equilibrar uma nuvem, se Deus tem o poder de resplandecer, de clarear ela da cor que Ele quer, se Deus tem todos esses domínios, o que Deus não tem na nossa vida, irmão? Por que muitas vezes nós ficamos chorando engano por coisas poucas, irmão, por meio de dificuldade, por meio de certo problema que nós passamos? Às vezes nós queremos desanimar, às vezes nós queremos perder o nosso ânimo, perder a nossa fé, perder a nossa confiança. Irmão, se Deus tem o poder de fazer essas maravilhas tão gloriosas, o que Deus não pode fazer pela nossa vida? O que Deus não pode fazer pela nossa caminhada e pela nossa jornada? Aleluia! Deus perguntava para Jó: olha, tu ficou triste com o que os seus colegas disseram? Você ficou triste por causa da injúria? Você ficou triste por causa que eles te apontaram? Mas tu tem conhecimento das nossas nuvens, tu sabe quem equilibra ela. Aleluia! Quem sustenta ela no ar, você sabe. Aleluia! Aleluia! E a terceira pergunta, irmão. Onde como as tuas vestes aquecem, quando do sul acalma sobre a terra. Como que aquece as nossas vestes? Nos aquece quando vem o frio. Quando vem aquele frio doído, aquele frio forte. Como que as nossas vestes se aquecem? Irmãos, eu já passei frio de geada mesmo. Quem é que já viu geada aqui que conhece o que é geada? Irmãos, 5 graus abaixo de zero. Aonde que os caminhões nem funcionavam de manhã. Passei em Curitiba ali, há muitos anos atrás, passei em Curitiba. Um frio dessa maneira. Precisava de fazer fogo debaixo dos campos, caminhão, para descongelar o óleo disso que estava dentro para poder funcionar o caminhão. E quem faz tudo isso? Não é Deus que faz tudo isso. E como é que a gente se aquece num frio desse? Nos antigos ditados tinha uns ditos que Deus dá o frio conforme o cobertor. Mas é mais ou menos assim, irmão. Quem faz com que a nossa blusa se aqueça? Quem é que já passou por febre forte? Quem já passou por febre forte?
Eu já tive febre de pneumonia. Que você coloca a coberta, você coloca a blusa, você põe um monte de coisa e aquele frio fica, que você fica tremendo de frio e não se aquece de maneira alguma. Não tem roupa que aquece, não tem coisa que se aquece, você continua com aquele frio. Então quem aquece não é Deus. É Deus que aquece, é Deus que sustenta a nuvem, é Deus que faz grande maravilha. Agora Jó estava de cabisbaixa, Jó estava entristecido por causa das calúnias sobre a vida dele. Mas Deus veio lá para fazer as perguntas, dando essas perguntas para Jó, falando: Jó, observe essas coisas, Jó. Olha, Jó, para essas coisas. Olha, muitas vezes nós reclamamos sem direito, porque nós não conseguimos contemplar as maravilhas de Deus, as obras de Deus. Agora nós vamos para a quarta pergunta. Ou entendeste com ele os céus, que estão firmes como um espelho fundido? Quem já olhou o céu limpinho? Quem já olhou o céu está limpinho? Ele está todo azul lá em cima, firmado lá no seu lugar, como se fosse um espelho que alguém colocou aquele céu azulzinho, aquele céu todo azul, sem nenhuma nuvem, sem nada. E quem que fez tudo isso, irmão? É Deus. É Deus que fez tudo isso. O homem tem que olhar para aquilo que Deus pode fazer. Jesus, na certa seita, pregando, Jesus chega e diz assim: olha, observai os passarinhos, eles não trabalham, eles não têm lavoura, não têm celeiro, e eles comem e se alimentam. Observai as flores, observai o lírio, que é tão bonito, e nem Salomão, com toda a sua riqueza, ele teve uma veste igualzinha às vestes do lírio. E não valei muito mais vós do que muitos passarinhos. E não valei muito mais vós do que as plantas, que nasce hoje, amanhã é cortada, ela seca e se joga fora. Irmão, nós temos um valor maravilhoso na mão de Deus. Isaías 49:15. Ainda que uma mãe esquecer do filho que mama, mas todavia eu não esquecerei de vós, porque tenho o vosso nome gravado na palma. O Senhor tem um nome gravado no vosso nome. Não há motivo de nós ficar de cabisbaixa, não há motivo de nós ficar desanimado, não há motivo de nós perder ânimo, não há motivo, aleluia, irmãos, de nos abalar diante de problema e diante de dificuldade. Aleluia. Aqui da pergunta, versículo 20. Contar-lhe alguém o que tem dito? Alguém ia contar o que tem dito? Ah, você disse ontem não sei o quê. Quem ia falar o que eu falei ontem? Quem vai dizer o que eu falei ontem? Ninguém vai poder falar o que eu disse ontem. Se não tivesse comigo, não tivesse do meu lado, ninguém vai poder dizer. Mas Deus sabe. A palavra que eu disse ontem, Deus sabe. Está gravado. Se eu disse coisas erradas, eu vou ter que prestar conta para Deus. Se eu disse coisas que não agradou a Deus, vou ter que dar conta. Essa é a pergunta. Ou desejaria um homem que ele fosse devorado? Será, irmão, que nós vamos desejar que nós ser devorados por um leão, devorados por um cachorro pega nós e estraçalha? Nós vamos correr, vamos esconder, nós vamos fazer mil coisas para livrar disso daí. Ninguém quer ser devorado.
Deus cuida de nós. Deus cuida de você. Deus cuida de mim. Deus cuida da nossa vida. Deus cuida dos seus. Os olhos de Deus estão com o tempo, irmão. O teu nome é comentado no céu. Todo dia Deus comenta. Ali está meu servo, ali está minha serva, ali está o meu filho, ali está o meu amado, ali está aquele que eu escolhi, ali está aquele que eu chamei, aquele que eu separei, Deus do ventre, aquele que eu escolhi para louvar o meu nome, aquele que eu escolhi para testemunhar das minhas maravilhas, aquele que eu escolhi para ser uma testemunha verdadeira na terra, para levar a minha palavra. Não todo dia Deus está contemplando, Deus está vendo. E Deus faz essa pergunta para alegrar o coração do jovem. Você não sabe a maneira que o sol nasce e a forma que o sol se esconde. Você não nasce de que maneira que o vento sai do sopro de Deus. Você não sabe a voz de Deus no meio dos trovões, que dá aquele trovão forte que estremece, e você não conhece o que Deus está falando. Irmão, vamos animar, vamos encorajar, não vamos tomar essas palavras de Jó para nossas vidas, tomar essa palavra de Jó para dentro de nós, irmão, e nos encorajar, nos fortalecer. O Deus que nós servimos é grande demais, o Deus que nós servimos é tremendo. Não vamos deixar nos abater com aqueles que vêm com coisinhas pequenas, com conversinha, com migarias, aí no nosso ouvido, na nossa vida. Não vamos nos deixar nos abater de maneira alguma, porque o Deus que nós servimos é tremendo. Quando Moisés manda aqueles 12 homens sair para espiar a terra prometida, eles vão lá espiar e veem esse mais capo de banana que precisava de 3 homens para carregar. Maçã que parecia melancia de grande que era. Eles trazem aquelas coisas tremendas, aquelas lutas. Chega para o povo e mostra para o povo e diz: verdadeiramente isso é trazido de lá. A terra é uma terra farta, é uma terra que manda leite e mel, mas só que naquela terra tem gigante, lá tem homens grandes, lá tem homens enormes, que se pegar nós assim na mão, ele nos aperta, nos esmagalha, coloca-nos como tudo quebrado, como um pó no chão, aquele gigante enorme. Amedrontou o povo, trouxe medo para o povo. A terra era boa, nem eles vendo os cachos de banana que era enorme, vendo as maçãs enormes, mas o povo não teve fé. O povo ficou com medo do gigante, ficou com medo das barreiras. Mas só que Josué e Caleb chegou no meio do povo e animou todo o povo. Falou para aquele povo verdadeiramente: lá tem gigante, mas só que o Deus que nós servimos é muito mais maior do que esse gigante, é muito mais maior do que esse homem. Deus vai entregar esse gigante tudo na nossa mão. Deus vai entregar e nós vamos acabar com tudo. Animou a fé dos homens, mas estava todo mundo já desesperançoso. O gigante, os problemas, as barreiras, sempre vai ter na nossa frente, sempre vai aparecer no nosso meio, mas nós temos que olhar para o autor e consumador da nossa fé. Nós temos que olhar para aquele que tem o poder nos céus e na terra, aquele que nos livra, aquele que nos guarda e aquele que nos protege. Nós temos que olhar para ele. Então não vamos olhar para o tamanho do problema, mas vamos olhar para o tamanho do nosso Deus, que é grande, é eterno e é. Aleluia. Amém? Amém. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orando. Essas foram as palavras que Deus nos deu nessa noite. Louvado seja Deus. Deus que poder de volta. Aleluia. Oh, God, aleluia. Oh, glória. Oh, glória, louvado seja Deus. Vamos estar orando a favor do nosso lar, da nossa família. Vamos estar apresentando a igreja de Deus, o povo de Deus. Amém?
Jesus querido, Jesus amado, Deus de poder e Deus de glória, é nesse momento, Pai precioso, é esse momento glorioso, Deus, que eu me coloco, Pai amado, diante de meu Pai amado eterno, do teu trono, intercedendo, Pai, para a sua família, intercedendo para os casais, Pai, Senhor, entrando dentro do lar, Pai, convertendo os corações dos pais aos filhos, os corações dos filhos aos pais, vai fazendo, Pai, um povo pronto, um povo bem disposto, Deus de poder e glória, entra, Pai, nessa noite, Pai, vai Deus operando, vai fazendo a maravilha, vai visitando lá, vai visitando o civil, vai entrando no trabalho, Deus de poder e glória, em Deus santo, em Deus poderoso nome, Senhor, eu decreto, Pai, a bênção, eu decreto a vitória, em nome de Jesus, e em nome de Jesus. Louvado seja Deus. A pastora vai dar para os amigos. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Quarta-feira estamos aqui com o culto de avivamento. Sexta-feira, culto de libertação, cura divina. Sábado é a Santa Ceia do Senhor. E domingo é aquele culto maravilhoso que é o culto da família. Amém, igreja? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Estenda suas mãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo, que esteja com todos nós, não só hoje, mas para todos sempre, todos digam amém. Se Deus é por nós, quem será operando nele, ninguém vai por onde Jesus. Pai, paz e Deus abençoe.